Vaso, está começando mais um Antenados na Geral ao vivo para todo o Brasil e para a Terra. Hoje a gente vai falar sobre expressões de crente do dia a dia da igreja. A unção vai ser grande, chega o óleo, vai fluir aqui nesse mês, a gente vai sair surfando no azeite, crente. Vai ser muito bom. Nós vamos conversar e entender. Crente, vaso, varão, varoa, terra, amém ou não amém. Nós temos hoje expressões e jeitos de falar que é muito peculiar de um crente ou de uma igreja. De onde veio tudo isso? A Bíblia, será que Jesus chegava com os seus discípulos e falava, e vaso, e varão? Era assim que tratavam uns aos outros? Ou isso é uma questão cultural e social nossa nos dias de hoje? Claro que também dentro das igrejas evangélicas existem as subdivisões. Umas igrejas falam de um jeito, outras igrejas falam de outro jeito. Temos até perguntas de pessoas que, olha, André, nasci no evangelho, sempre falei, talvez o evangeliquez, como todo mundo gosta de falar, porém visitei uma igreja que trabalha no método de células, de 12, e eu fui para algumas reuniões abençoadas da igreja, mas eu não entendia muita coisa, porque o linguajar lá já é totalmente diferente. É sobre isso que nós vamos debater hoje. Cultural, é vício às vezes. Também tem gente que às vezes atende o telefone, já ligou para algum crente desse, que você chuta lata de goiabada seca, ele já fala em línguas estranhas do outro lado. Isso é o quê? É distúrbio, é alguma coisa errada, é vício, falar em línguas no dia a dia é normal? Você tá na rua, cumprimentar uma pessoa, entortar e falar alguma coisa em línguas estranhas? É sobre todo esse mundo do evangeliquez que nós vamos debater hoje aqui no Antenados na Geral. Vai ser bom demais, crente, vai ser muito bom, porque você está acostumado a falar assim no dia a dia, não é verdade? Mas será que se isso for para um ambiente de trabalho pode atrapalhar? O seu chefe pode mudar você de setor, pode puxar a sua orelha porque você está atendendo alguém? A gente tem uma pessoa também que faz uma pergunta assim, ele vai atender um irmão que está chegando na loja, e aí varão, e o cara não é crente, o chefe não é crente, pode também trazer complicações no nosso dia a dia se a gente falar assim para todo mundo? É sobre isso que nós vamos debater hoje no Antenados. Você pode participar, o telefone está aqui embaixo para você fazer os contatos conosco. Para falar um pouco sobre tudo isso, recebo ele que é bispo da comunidade evangélica de Itaguaí. Ele é palestrante na área de finanças também. Estou falando do bispo Marcelo Cunha. Bispo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Boa tarde, André. Prazer estar aqui com você de volta. Boa tarde a todos vocês que estão em casa. Falar um pouquinho desse tema, que às vezes chega no extremismo, né? O extremismo é complicado. Algumas pessoas chegam a ser até cômicos, né? Que você encontra com determinadas pessoas, ele já vai todo se tremendo, todo se balançando, usando expressões que, na verdade, para alguns até assustam. Para outros não, como você citou. Fala, varão! Tu chega e fala um cara que nunca leu a Bíblia, cara, que cadê é isso, a vara rapaz? grande? Cadê a vara grande? E a vareta, né? Então, é muito complicado. E dentro das igrejas tem muito modismo, na rua tem muito modismo, só que nós estamos, muitas das vezes, levando isso para o extremismo, encarando até como espiritualidade. Se tu não fala varão, tu não é de Deus. Se você não fala vaso, tu não é de Deus. Fala meu vaso e minha vaza. Tu tem que ser de Deus de alguma maneira. Seja bem, minha vaza é ótima. Eu também recebo ele, que é bacharel em teologia e pastor da Assembleia de Deus em Santa Cruz, pastor Sérgio da Costa. Varão de Deus, bem-vindo ao Antenados na Geral. A paz do Senhor. A paz do Senhor, aí, ó. Glória e paz. Glória e paz. Shalom Adonai. E por aí vai. Bom dia a gente pra continuar, todos. vai embora aqui. Bem-vindo ao Antenados na Geral. A gente acabou de falar também, o cumprimento do crente, às vezes é diferente. Um fala graça e paz, a paz do Senhor. E a gente vai falar isso. Às vezes você chega num ambiente de trabalho que ninguém é crente, paz do Senhor, paz do Senhor. Como é que a gente deve lidar quando não estamos num ambiente de igreja? Isso pode atrapalhar um pouco a gente. Paz do Senhor, graça e paz. O que é isso, rapaz? Bom dia, boa noite, tudo bem? Também recebo ele que é pastor da comunidade evangélica Ministério Visão de Adoração, pastor Arquimedes Duarte. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que estão aqui conosco. É um tema extremamente impactante, porque a gente lida com diversas personalidades, influências linguísticas, né? Neologismos e por aí vai. E vai ser muito interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso, porque a gente vive o cotidiano, né? Todos os dias você ouve uma expressão nova e às vezes você fica um tanto quanto perdido, né? Onde eu estou, em que lugar eu estou, mas faz parte, isso é importante a gente discutir. É um grande prazer estar com vocês aqui falando sobre isso. Bem-vindo, pastor. É forte, amém ou não amém, igreja? Para finalizar também, recebo ele que é pastor da Assembleia de Deus Central em Cosmos, também é músico, pastor Marco da Costa. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês mais uma vez e debater um assunto que parece ser simples quando a gente olha assim, modismo, bobagem, essa coisa, mas muitas vezes implica em coisas sérias no dia a dia das pessoas, muitas vezes implica
vamos falar aqui, às vezes tem pessoas que podem perder o emprego por causa do modismo, podem às vezes deixar de ser promovidos às vezes no trabalho, pode causar uma impressão ruim, um desconforto no ambiente onde ela frequenta. Então é bom que a gente discuta esse assunto e que as pessoas que estão assistindo prestem atenção e comecem a se policiar e verificar se aquilo que nós vamos dizer aqui é razoável ou se ele deve continuar fazendo o que ele acha que tem que fazer. Aí as consequências é ele que vai sofrer, mas não vai poder dizer que nunca ouviu falar nada sobre isso. Tá certo? A gente vai falar aqui, tá na brecha, crente. Nós vamos responder e tentar, porque tem muita expressão de fato que eu vou até ler. Quem tá fora da igreja até acha que, André, que o cara falou um negócio aqui, até de varão, tá na que causa um desconforto na questão sexual até, porque pode transparecer isso para as pessoas e a gente vai entender e vai falar isso, em que ambiente deve ser usado ou não deve ser usado, ou por que começou a ser usado, de onde veio. E é nessa pergunta que eu quero começar. Antes nós vamos falar vários aqui, já no início acho que a gente falou uns 20 aqui já, apresentando os pastores, mas vamos começar um pouco, tentar entender de onde veio isso, se é uma questão social, às vezes se é uma questão bíblica. Por exemplo, eu posso até entender quando um crente chama outro de vaso, porque a Bíblia fala que nós somos vasos de barro nas mãos do oleiro. Então a gente pega aquela analogia que existe na Bíblia e fala, então é vaso, e às vezes tem o vaza, né? O vaso e a vaza. Mas a gente, varão, e aí vai além, crente, terra, e por aí vai. A gente tirou muitas dessas coisas da Bíblia ou de fato é uma questão de segregação evangélica, a gente começou a inventar de fato isso e chamar uns aos outros? Eu particularmente acho que a maioria é invenção, é criação. Para se criar. Não que seja mal ou errado. Sim. Por exemplo, você vai chamar uma pessoa de vaso. A gente entende as conotações do vaso. Será que todos que são chamados de vaso são realmente vasos? A gente fica usando a expressão, a torta e a direito. Por exemplo, vamos lá. O varão ali é do mundo. O varão é do mundo. O varão é do mundo. Não, ele é um ET. Ele é extraterrestre. Ele não é do mundo, não. Ele é da onde, ele? Nós estamos aqui nesse mundo, mas nós não somos do mundo. É numa linguagem espiritual diferenciada. Aí a gente começa agora a tratar que o cara que não é crente é do mundo e eu não sou do mundo. E usa uma linguagem chula, uma linguagem esdrúxula, que acaba banalizando o evangelho. Que as pessoas que não são evangélicas ficam assim, olha lá, o crente diz que eu não sou do mundo, que eu sou que ele não é do mundo e eu sou do mundo. Ele é vaso e eu não sou vaso. Ele tem terra e eu não tenho terra. Pô, é extremamente complicado. Aí acaba virando vício de linguagem, sabe? Todo mundo que você... E tem gente que faz aquele trejeito mesmo que você fez aí, cara. Sabe? Ô vaso. E começa a se balançar, é mistério da granada, sabe? O cara já vai te cumprimentar e ele solta lá e vira vício, cara. E aí quem não é evangélico, começa a olhar e dizer assim, pô, para ser evangélico tem que ser isso aí? Tem que viver dessa forma, viver falando desse jeito, andando desse jeito. Tudo é espiritualizar. Deixa eu pegar a palavra do bispo e aí eu vou usar uma expressão do mundo. Vamos dizer assim. Mas para entender, vocês acham que esses tipos de performance, talvez num ambiente social aberto, onde não tem crentes, de fato pode queimar o filme dos evangélicos ou da igreja, porque o cara fala diferente, ele é diferente, trata as pessoas diferente. A pessoa que está fora, que isso? Que negócio estranho, esse cara é muito estranho. É isso que é ser evangélico? Olha, chega a ferir um pouco ou manchar a imagem? Causa um bloqueio. Num ambiente onde as pessoas não estão acostumadas a lidar com crente. Ainda mais uns crentes desse jeito, o cara olha assim e fala, o que é isso? É um linguajar que causa desconforto até no nosso meio. Nós que somos crentes acostumados com isso. Quando chega alguém assim, por exemplo, uma pessoa que já falou, já se pronunciou publicamente sobre isso, é o Silas Malafaia. Ele disse uma vez, olha, quando alguém começa a te chamar de varão, cuidado com ele. Porque alguma coisa boa não vem por aí. E a linguajar é trejeito, viu, pastor? Linguajar é trejeito, porque o cara não consegue somente usar a linguagem do som, mas ele usa a linguagem corporal também. E essa expressão que o pastor está falando, com relação a isso, já causou um certo desconforto de uma pessoa se referir a outra, fala varão, e o cara entender aquilo numa conotação sexual. Meu pênis, que história é essa de chamar de varão? E causar um desconforto, e você não sabe se ri, se você chora. Olha, tem uma historinha, desculpa, tem uma historinha que é verdadeira, um colega meu
falou uma vez que lá no bairro dele, na igreja onde ele era membro, tinha um irmão que era muito legalzinho, muito simples, e a esposa dele era meio encrencada. Ela era crente também, mas era aquela crente Era meio meio pesada. encardia dela. Então, uma vez, um desses irmãos que tem mania de chamar todo mundo de varão, ficou gritando, viu ele longe, e falou, varão, varão. A tal da irmã, que já não estava muito satisfeita, virou para o tal, no meio da rua, imagine isso, num lugar movimentado, ela falou, varão não, varinha. Agora veja isso. Trouxe a revelação da vida do homem. Veja, Você está falando a nível espiritual, eu vou falar a nível material e humano. Olha o comprometimento. Não é complicado isso? Complicado demais. Tem base bíblica, às vezes, para falar isso. A gente começou a falar, André, parece ser de fato puro modismo de tudo. Como é que o senhor enxerga isso, pastor Sérgio? Olha só, a Bíblia relata que não existe a palavra homem e nem mulher, existe varão e varoa. É o que a Bíblia relata. Quando Deus fez Adão e Eva, foi assim. Agora, o que nós estamos vendo é que cada denominação Que é o sentido de homem e mulher. tem uma linguagem, entendeu? Tem uma linguagem, tem um costume. E nós estamos vendo isso por aí. Chegou lá na minha casa um irmão que tudo que eu falava com ele dizia assim, não, isso eu estou lá amanhã em nome de Jesus. Aí eu, tá bom, ó, e semana que vem você vai fazer isso? Não, em nome de Jesus eu vou fazer isso. Tudo ele usava o nome de Jesus. Eu falei assim, irmão, só um minutinho. Olha só, quando você fala o nome de Jesus, os anjos descem tudinho. Desce aquele montoeira de anjos, tá entendendo? E quando chega aqui não tem nada para fazer. Usa o nome de Jesus para expulsar demônio, para curar enfermo. Não usa o nome de Jesus em vão, não. Também é um vício de linguagem. Eu conheço um passa a homem, ter pastor. vício. Eu conheço um cidadão que ele, engenheiro, 10 anos dentro de uma empresa, cristão, evangélico ele. Tá? Ele só ficava dentro do escritório, agora não ia mais para o campo. E de repente, agora chegou um novo diretor na empresa e resolveu colocá-lo para o campo. E ele descobriu que esse diretor ele era espírita. Ele falou, já vem esse demônio para me perturbar. E quando o diretor virou e falou para ele assim, a partir de hoje eu quero você no campo. Ele falou, não vou. Você vai para o campo? Não, não vou. Você vai para o campo? Não, não vou. E quando o cara disse que ele ia para o campo a terceira vez, ele botou o dedo na cara do homem e disse assim, eu te repreendo em nome de Jesus. E o diretor falou para ele, eu te demito agora em nome de Jesus. Você vai embora, meu irmão. Parabéns para o chefe. O cara vai, além de quebrar um princípio, vai ficar usando o nome de Jesus que nem cartão de crédito, meu irmão. Sem responsabilidade. Vamos para um rápido break, depois nós vamos voltar e de fato, tentar falar para você que está nos assistindo, você que é vaso, que é profeta, do outro lado, olha... Quer falar na igreja, às vezes é até normal dentro de um ambiente, tudo bem, mas temos que aprender a separar de fato. Imagina, talvez se um juiz ou um advogado vai sair no dia a dia dele, no restaurante, e falar como ele fala lá dentro do fórum. Ninguém entende. Certa vez, eu vou lembrar ainda, para falar no próximo bloco, vou pegar aqui na internet, um poeta muito conhecido, principalmente no norte, ele estava num embate com uma pessoa e ele queria se expressar, falar assim, olha, eu vou quebrar a tua cara se tu falar isso mais uma vez comigo. Se tu me chamar disso, eu vou quebrar a tua cara. Mas ele se expressou assim, ó. Se falas por ignorância, te perdoo, mas se ousas duvidar da minha autoprosopopeia, dar-te-ei com meu cajado fosfórico no centro da tua sinagoga e transformar-te-ei em cinzas cadavélicas em menos de um segundo. Meu Deus. Não entendeu nada? É assim que as pessoas se sentem quando a gente chega. E aí, vaso, tudo bem? Cristo, o óleo está caindo. A gente fala o nosso evangeliquez, o cara está do outro lado, ele não entende. Então, devemos, de fato, limitar os espaços onde nós falamos o nosso evangeliquez. Vamos rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. O Antenados volta já já. Estamos de volta, crente, segundo bloco do Antenados na Geral, falando um pouco sobre expressões, vamos dizer assim, idiomáticas dos crentes, dos evangélicos, o famoso evangeliquez. Oh, glória a Deus. Deixa eu levantar aqui, porque hoje nós estamos falando aqui no intervalo, está amarrado, sangue de Jesus tem poder. São expressões que foram tão usadas no dia a dia da igreja, talvez fora, em ambientes sociais e tudo mais, que até pessoas que não são crentes, que não têm a fé cristã ou nunca visitaram uma igreja, de algum modo já usaram. Já viu tá amarrado, assim, funk. O pessoal já coloca isso em letra de música normal, porque eu conheço um crente, uma família crente, ouviu, e parece ser uma coisa normal que se aderiu no linguajar do dia a dia. E a minha pergunta é, isso é uma questão realmente social de pessoas do dia a dia, ou vocês acham também que existe uma
Não que seja errado isso, mas existe uma responsabilidade sobre nós que somos mídia, televisão, pastores que estão em rádio, em televisão, que alcança a grande massa. A gente pensa que não, mas quando a gente está falando aqui, o Brasil inteiro pega a gente, crente e não crente estão assistindo. Então, se a gente falar, está amarrado, o sangue de Jesus tem poder aqui e ali, a pessoa vai vendo e acaba acostumando e assimilando aquele linguajar. Vocês entendem que existe talvez uma responsabilidade nisso também, em pessoas que estão na mídia, evangélicos principalmente, porque falam assim na televisão? Não só a questão da mídia, mas nós pastores nos nossos altares. Tá falando para grandes Nós somos exemplos, nós somos espelhos para as pessoas. E eles querem seguir a nós, até baseado naquilo que Paulo disse, sede meus imitadores, como eu fui de Cristo. Que é acreditado que no Brasil nada se cria, tudo se copia. Então nós somos responsáveis, sim. E a nossa palavra é como uma semente. Quando a gente lança, automaticamente ela vai brotar alguma coisa, vai crescer alguma coisa. Então, quando a gente começa a usar essa expressão, está amarrado, em que sentido que eu estou falando? De modismo? Eu estou falando no sentido de fé, de amarrar mesmo o demônio. Espera aí, se amarra o diabo... Não, a Bíblia relata que exatamente manietar, a palavra manietar, sim, o valente, diz, essa amarrar palavra manietar é amarrar. Amarrar o valente, sim. Só que tem pessoas que estão usando esses termos como uma vulgaridade, sim, entendeu? Para isso qualquer que eu queria coisa. chegar, vulgaridade. Você discute comigo uma coisa que eu não concordo, aí você diz assim, está amarrado. E o cristão que dá uma topada, aí fala, minha Nossa Senhora da Aparecida. Aí, o marido chega de noite e diz para a nega véia assim, mulher, é hoje. E ela não quer, ela diz, está amarrado, eu te repreendo. Não repreende não, filho. É hoje que o manto tem que desenrolar. Não repreende não, vamos desenrolar esse mantorebe aí. Né? Vamos falar um xabalacheia, vamos essas falar... xerébias aí. Né? Sabe o que acontece, André? Pô. Pegando o gancho do bispo aqui, nós deveríamos, dos nossos púlpitos, nessas igrejas, deveríamos formar opiniões, né? E não simplesmente criar robóticos, faça como eu faço. Entendeu? Então, muitas vezes... ensinamos mal, pastor. Não, sim, ensinamos mal. Ensinamos mal. Por quê? Porque, na verdade, o membro, aquele que estava quebrado e foi restaurado através das nossas vidas, eles querem nos copiar de alguma maneira, estereotipar. Isso aí é algo natural. Então, se você verbaliza, ou até um cacuete, ou uma atitude, aquilo fica fixo na mente dele, ele acha que ele tem que reproduzir aquilo. Então, muito perigoso a forma como nós verbalizamos, nos manifestamos em atitudes para com aqueles que nos assistem e que caminham conosco, né? Porque a gente vê mesmo o exemplo de Jesus com os discípulos. Cada um tinha uma personalidade, né? E Jesus, o que mais deu problema para Jesus foi Pedro, com aquela personalidade dele, né? Então você vê que... quase hemorrágico. Né? Com certeza. Então nós somos responsáveis, né? Até mesmo na formação da personalidade cristã daquela pessoa. Você chega com... Tá amarrado, vaso, manto, agora é curtir, né? Tá curtindo, o Facebook agora, então o negócio... Dá like, né? Dá likes. like. Não, deixa eu levantar uma pergunta sobre essa questão de responsabilidade pastoral, de talvez parar com... acho interessante a colocação de cacuete, que às vezes se torna de fato um cacuete. A pessoa fala sem perceber, sem querer, é normal. Cacuetes às vezes são assim, são coisas que nós fazemos sem pensar, vira algo natural. Pode talvez chegar a um extremo de um pastor, às vezes, até repreender uma pessoa que está conversando, ou está num púlpito, ou, enfim. E a pessoa fala assim, querido, não precisa falar, está amarrado. Vocês acham que pode-se chegar a esse limite para poder controlar um pouco? Porque a gente está falando aqui, mas devem ter pastores aí que falam, André, na minha igreja eu estou sofrendo disso. O pessoal parece que fala de outro jeito mesmo. Ou não, é uma coisa que, como é que se conserta isso? Bom, o fato... O grande problema é o seguinte, geralmente esses tipos de problemas como esse apareceram por culpa dos pastores. Porque, para começar, queridos, a gente tem que se dar conta que o pastor é o culpado. Sempre, por tudo. Eu estou falando do seu pastor. Mas existe a culpa boa. Não, quando ele fala culpa boa. Coisa boa e a coisa paz do Senhor. Eu acho que tem que vir do pastor mesmo, o graça e paz mas da igreja. Tem que ser algo interessante. Mas de onde a gente tira que o pastor é sempre o responsável? A gente, quando vê a história de Moisés com Deus, recebendo a lei, vendo o Senhor, e de repente Deus fala para ele, desce depressa que o teu povo fez um bezerro, e está dizendo que aquele bezerro são os deuses dele que tiraram eles do Egito. Então o pastor é sempre culpado. Moisés estava com Deus, estava feliz da vida lá,
como que ele tinha culpa nisso, mas Deus mandou que ele fosse, porque o povo dele, o povo de Moisés, estava Porque ele é fazendo o aquilo. espelho. Mas o que acontece? Então os pastores gostam de fazer determinadas coisas para que as pessoas o imitem e fiquem de alguma forma presos a ele. Não pensem, porque em alguns lugares é proibido pensar. Tem uma música que fala isso, e é verdade. É proibido pensar, porque se pensar, estraga. Isso aí é um fenômeno social. Em qualquer parte do mundo, muitos governos gostam de manter o povo na ignorância, exatamente porque o povo não pense e não tome uma atitude contrária àquilo que está sendo pregado pelo governo. É assim que acontece em muitas igrejas também. Num caso que uma igreja que já está acontecendo isso, e o pastor detectou isso e está incomodando ele ver que aquilo ali não condiz com o que ele entende que é o evangelho puro e vivo de Jesus, ele pode, dependendo de como é a igreja, como a igreja está. Se ele detecta 1, 2, 3 pessoas, chama essas pessoas à parte e conversa. Se a igreja, de um modo geral, está fazendo isso, faz uma reunião e explica. Fala, irmãos, parem com isso, porque isso aí não é condição de crente. Porque uma coisa é um fenômeno social. Qualquer grupo tem sua linguagem própria. A gente vai no Brasil, todos falamos português, mas o português do Sul e o português lá do Amazonas vai ter algumas diferenças que são assim, sensíveis. Expressões idiomáticas diferentes em cada região. Quando a gente tem grupos também separados dentro da própria sociedade, a gente também tem linguajar diferente. Eu trabalhei num lugar onde nós trabalhávamos por turmas, cada semana em uma turma lá. Então, fazia parte de uma turma. Dentro daquela turma, nós identificamos os que eram crentes, e basicamente 5, nós andávamos juntos. Quando a gente queria falar de jeito que ninguém entendia, porque o assunto não dizia respeito a ninguém, nós já tínhamos desenvolvido naturalmente uma linguagem que só a gente sabia do que a gente estava falando. André, eu acho que essas coisas se resolvem assim. Quando Jesus salva um cristão, salva de qualquer jeito. É igual Pedro. Quem ia desconfiar que o Pedro andava armado? Que tinha uma espada debaixo da bainha. Ele andava armado. Quem ia desconfiar que um crente que andava do lado de Jesus estava endemoniado? Jesus falou assim, para trás de mim, Satanás. Ele falou para quem estava dentro do Pedro, né? Então, o Pedro foi todo assim, mas depois Jesus foi ajeitando ele. Um problema como esse, acontecer dentro da igreja, tem que haver o pastor num culto especial, que é o culto de doutrina na Assembleia de Deus. Tem outras igrejas que tem outro tipo de culto, de ensinamento, e ali ele vai doutrinar as pessoas, porque isso é uma influência. Eu acho que o que Influências do mundo estão entrando dentro da igreja. Isso chama-se jargão. Palavra que ele escuta aqui, vai todo mundo repetindo, até virar um vício. Já está virando um vício dentro das igrejas. A gente tem que repreender aquilo que de repente é nocivo, André. Não, pois é, porque tem coisa, a gente está dando uma palavra forte, mas às vezes, poxa, é natural e às vezes até gostoso. Chegando, e aí crente, e aí vaso. Enfim, é a linguagem desenvolvida para aquele povo. André, de igreja a igreja muda e também de estado do Brasil muda. O linguajar muda. E cada igreja você percebe que hoje a gente, e é inteligente isso, o pastor ele cria um biotipo, uma fala para que identifique até a sua igreja. Por exemplo, se eu falar aqui, amém ou não amém? Você lembra de quem? Edir Macedo. Igreja Universal. Se eu falar aqui, oh meu Deus, você vai lembrar do Soares. Ou então, tá ligado? Tá ligado? Ou então, é forte, Brasil. forte. Aí, Valdomiro. Sem resenha. Sem resenha. Você vai lembrar. Zorra total, ele tem um jargão no final assim, o pessoal conhece. Então, na verdade, mas esse jargão já é no bom sentido. Não, isso aí. Não, isso não é falando aqui, nocivo. jargão e tudo, não necessariamente é nocivo ou não. Pode ser nocivo quando é mal usado, ou fora dos limites, conforme eu falei aqui. E a gente vai chegar. Deixa eu até trazer então essa pergunta já de jargão, bispo, a gente tocar um pouco sobre isso. Olha esse rapaz, ele fala o seguinte, André, meu chefe já me deu muito puxão de orelha, botou em parênteses, não puxou literalmente, né? Várias vezes até já saí do setor de atendimento da empresa, porque eu nasci no evangelho, na igreja, e normalmente chamam as pessoas de varão ou varoa. Então eu ia atender a pessoa, e aí varão? E aí varoa? E isso causava um desconforto. E aí ele falou assim, ele pegou e me tirou do setor e botou um setor que não tem nada a ver, segundo ele. Aí ele já foi além já. Isso pode ser discriminação? O que vocês acham? Ele me tirou pelo meu linguajar de crente. Eu acho que ele tem que saber se posicionar como um cristão com atitudes e não com fala. Eu não preciso, para demonstrar que eu sou um cristão, ficar chamando todo mundo de varão, todo mundo que entra na loja, no escritório, a paz do Senhor, profeta. Eu não preciso.
Você vai lidar com pessoas ali que são espíritas, que são católicas, independente do credo ou religião, todas elas são seres humanos, são cidadãos. Então eu tenho que saber me comportar. E esse linguajar não é linguajar para você falar com a Não pessoa é, que não é querido, crente, não é é. linguajar para você falar com a pessoa Não é. evangélica. Olha só, você está no E meio... ainda tem que ser da denominação dele. Porque denominação do outro já muda. Porque Já senão muda você, tudo. você vai fazer com que a pessoa não entenda aquilo ali. Então, eu, particularmente, como eu discipulo, os nossos ensinamentos lá são discipulados. Então, eu procuro dizer para as pessoas, olha só, você está na escola, você não precisa estar lá no reteté. Nós somos aqui uma igreja pentecostal. Acreditamos nos dons, somos avivados mesmo, queremos o avivamento. Você está dentro da empresa, meu irmão, seja profissional. Profissional. Eu tinha uma empresa onde trabalhávamos eu, minha esposa, eu era o diretor dessa empresa. E dentro da minha empresa, na empresa que eu dirigia, a minha esposa me chamava não de amor e nem de pastor. Me chamava de Senhor Marcelo para gerar o respeito para outras pessoas. Não vamos espiritualizar o negócio, meu irmão. Vamos ser espirituais sem ficar espiritualizando tudo. É diferente você ser espiritual e ficar espiritualizando tudo. Chegou perto do amado ou amado. Estou sentindo aqui a onda do Espírito Santo, hein? Olha o clima. Terra. Crente, Capitão Planeta. Fogo, água, mar, coração. Ah, peraí, meu irmão. Dá um tempo. Mas às vezes é melhor crente terra do que... E aí, Ney? Será que é ou não? Vamos falar um pouco sobre isso. A gente vai para o intervalo, mas antes do intervalo, você sempre sonhou em ter um próprio negócio e aumentar a sua renda pessoal? Hã? Dá uma olhada nesse recado que eu tenho para você. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar a sua vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinode.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307. Lembre-se, no site, para se cadastrar, coloque o ID 110307 e torne-se um consultor hoje mesmo. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. Estamos de volta à Terra, terceiro bloco do Antenados na Geral, para falar um pouco sobre o evangeliquismo linguajar. Você acha que, poxa, André, é muita palavra que eu nunca ouvi falar. Calma, dentro das igrejas evangélicas existem sim subdivisões ainda. A gente falou, pode variar de igreja para igreja. Começando, talvez, no comprimento, que aí sim eu acho um bom vício, tá, gente? É um bom cacuete, a paz do Senhor Jesus. Como um bom assembleiano, a gente gosta disso. Ou graça e paz. Shalom, Adonai. É coisa, e eu vou além. Eu não sei se eu estou, talvez, manipulando ou passando a impressão errada para as pessoas, que a gente falou, olha, a gente não deve passar para frente, mas se você puder, claro, com respeito, entendendo que a outra pessoa te conhece, sabe que você é crente, tudo, chega com ele, bom dia, paz do Senhor, é até bonito. Claro, se você está no ambiente de trabalho, vê que não se encaixa, não use isso, só bom dia, olá, como vai? Mas eu acho que até uma forma de evangelismo, a paz do Senhor, porque tem tanta gente precisando de paz hoje em dia, e ela chega de manhã cedo, você chega no trabalho e fala assim, ó, a paz do Senhor, não precisa tremer, não precisa falar no celular, só a paz do Senhor, às vezes pode ser bonita, e claro, isso varia de doutrina a doutrina, o que o seu pastor lhe ensinar, siga isso, porque depois você não vai jogar na minha conta que não tem nada na Mas geral. até isso... Pode ser problemático, às Até vezes. isso virou modismo, porque tem um irmãozinho que entra lá na igreja que está revoltado contigo. E ele vai lá, ele só te dá a paz porque é obrigação, porque você está ali negando a paz do Senhor. Ele não fala nem do Senhor, ele fala assim, a paz. A paz. Ou então fala, passou. Outra coisa, a paz do Senhor é uma coisa espiritual. Isso aí. Só dá paz quem tem a paz. Tem esse problema também. Shalom Adonai, a paz completa. Segurar paz a mão plena. da pessoa e te dar a paz, a pessoa está em guerra. Aí fica difícil, né? E aí, conforme eu falei, estava falando aqui, olha, dentro de, talvez, aí as igrejas evangélicas, existem igrejas diferentes. Até o bispo Marcelo falou, algumas igrejas, os líderes falam de um jeito, ele fala um jargão, a gente já identifica aquela igreja ou aquele líder por esse jargão. E aqui uma pessoa fala assim, André, o
uso de expressões, e ele está falando que eu nasci numa igreja evangélica, cresci em igreja evangélica, sei linguajar do evangeliquez, e há pouco tempo eu frequento uma igreja em células. É uma bênção a igreja. Porém, existem reuniões que, de fato, como vocês estão conversando, o pastor fala, os líderes falam, eu não consigo entender muita coisa. Meu discípulo, discipulador, multiplicar, legalidade e por aí vai. O que os pastores têm a dizer isso? Das diferenças até dentro das igrejas evangélicas. Deixa eles falar ou falo por Não, hoje? o senhor trabalha no método célula e tem um linguajar de fato a diferente. nossa igreja é a igreja da visão celular, no modelo dos 12, aliás, beijo meu apóstolo Walter. Nós usamos linguagem que às vezes confunde mesmo a cabeça do pessoal. Porque você está acostumado a vida inteira a ser chamado de membro. Membro. Aí você vem para uma igreja da visão celular e de repente eu digo assim, tu vai ser meu discípulo. Você está acostumado a chamar de pastor, é discipulador. Também. Discipulador. Discipulado. Você está acostumado com a escola bíblica dominical, aí você vai para a escola de líderes. Aí você vai falar que o cara está dando legalidade. Você vai falar que o cara... Vamos lá. Hoje legalidade aqui, é brecha. O culto aqui vai ser... Meu irmão, o culto foi tremendo, foi profético. Nós vamos ministrar hoje um ato... uma bênção. Vamos ministrar um ato profético aqui hoje. Deus vai derramar uma unção. Aí me vê lá, você já esteve lá na igreja, aí você me vê lá, de repente, no momento de um alvoroço espiritual, eu pego o meu chofar e toco o chofar. Pô, nunca vi isso. É o que? Berrante? Tem algumas coisas que realmente nós fazemos dentro da visão celular, que quem é da visão, compreende. Quem não é da visão diz assim, isso aí é heresia mesmo. Isso é seita. Sabe? É você derramar uma unção, botar dentro ali, que o pessoal diz que é chifre, e derramar uma unção profética na cabeça de alguém, o pessoal vai dizer assim, caramba, isso é loucura, meu. Isso é ato lá da Umbanda, só pode ser do candomblé. Então são expressões que nós usamos. Onde está o povo do avivamento? Uhul! E a galera vibra. E você chega, de repente, dentro de uma outra igreja. Eu nasci na Assembleia de Deus. Então eu também eu fui acostumado com a paz do Senhor, com o glória. É bênção, aleluia. foi uma bênção. É bênção, o culto foi uma bênção. Culto tremendo? O que acontece lá? Tem choque, o povo sai tremendo, o que acontece? O encontro é tremendo. E, meu irmão, lá nesse encontro tem o diabo lá. Aí, quando você disser isso, meu irmão, dentro do processo da visão celular. Aí, dia 11, 12, 13 de outubro, agora nós temos encontro. Vamos lá para você ver se você não sai de lá tremendo. Mas aí você vai ver E quem conhece? Eu conheço igrejas, frequento, líderes, até sou próximo de alguns. E, de fato, quando você para ver, é a mudança mesmo de expressões. É isso aí. Porque a gente fala paz do Senhor, é graça e paz, a gente fala uma bênção influência, tremenda. né? E às vezes a gente, de fato, tem medo de diferente. Que linguagem é esse e tudo, mas... É uma influência, é uma influência. Isso. E a gente vê influência, Isso. essas influências são de bom sentido, são boas, entendeu, André? Sim. A pior influência que existe dentro das igrejas é o Neymar botar o cabelo assim e a pessoa ser influenciada pelo Neymar. Aí vai lá no centro espírita, vê lá a arruda e vê sal grosso e bota a arruda, sal grosso, para atrair o povo de Deus com aquela influência que é do demônio. Eu acho que a Bíblia, só um minuto, filho. A Bíblia, ela é o suficiente para atrair qualquer pessoa. E existe pessoas sendo influenciadas pelas novelas, os filhos agora estão sendo educados pelo Facebook, tá entendendo? Pela empregada doméstica que você não sabe quem é. Malhação. Essa influência do mundo dentro da igreja é que é coisa horrível. Agora tem baile gospel, night gospel, quadrilha gospel, ovo de Páscoa gospel. Agora vai ter até hotel gospel aí, entendeu? Isso é influência mundana. E eu acho entendeu? isso ótimo. Agora tem uma influência que é de bom sentido. Cada igreja tem o seu linguajar. Cada pastor também tem um linguajar diferente do outro. O pastor que prega numa comunidade tem um linguajar diferente de um pastor que prega na Zona Sul, entendeu? O pastor que prega no interior do país, aquele pastorzinho que acende aquela lamparina, ou então aquele bujãozinho de gás que acende a luz, tem um linguajar diferente, muito diferente do nosso aqui no Rio de O grande Janeiro. problema aí é não confundir modismo, não confundir doutrina com usos e costumes. Peraí, mas a nossa influência tem que ser os heróis da Bíblia. Sim, Abraão, querido. Isaac, Jacó. Só que houve uma modernização, pastor. E peraí, modismo e doutrina é uma coisa. Perdão, doutrina é uma coisa. E moda
e costume é outro. Sim. Doutrina não se tira. Há anos atrás você não usaria a notebook, roupa, você usaria essas máquina de coisas escrever, que é o pô. costume, só um minutinho, costume muda. De igreja para igreja, de estado para estado, de nação para nação. Agora, doutrina não. Mas vou Batismo dizer- nas águas. Isso aí, vou dizer não uma coisa muda. para o senhor aqui, pastor. Ceia do Senhor, não muda. Não muda. Tá entendendo? Não muda. Essas coisas. Mas exatamente. por que, Então- arrebatamento, ressurreição, não muda. Não muda. Porque É então, doutrina, se isso é um doutrina. crente de Toda uma igreja tem igreja, que ter. se um crente de uma igreja que o pastor só pode usar calça comprida e camisa de manga comprida, passa por mim de bermuda, óculos escuros e camiseta, eu dou a paz do Senhor para ele, cumprimentando ele com a paz, ele olha de mistura. cara feia para mim. Mistura, é o extremismo. Mas isso É aí, o extremismo. Isso aí Isso não é outro doutrina. debate. Tá entendendo? Isso é outro debate também. A gente está falando de expressão. Vai usar a aqui, expressão ali. Mas a André, gente vai chegar lá, porque é Eu outro acho debate. tudo isso uma questão muito peculiar, muito pessoal. Tem pessoas, eu saí do mundo, mas o mundo não saiu dela. Não adianta você achar que eu não pertenço mais a esse mundo. Mas existem coisas que ainda são muito mais fortes dentro dela que não saíram dela. Então, isso é uma questão muito particular, a questão da influência. O ser humano em si, ele é influenciado pelo que ele vê, pelo que ele ouve. Nós, pastores, entendeu? falamos cara, bacana. É isso aí, beleza. mas só que Mas isso é um uma linguajar questão de postura, de Se você personalidade. for pro nordestino, vai Verdade. dizer, eita Não, ferro! mas até dentro disso aqui, deixa eu até falar isso. Vamos falar agora na questão da espiritualização de algumas palavras dessas. Sim. Porque algumas vezes as pessoas falam assim porque se espiritualiza isso. Aquilo que eu falei, quanto mais se fala assim, mais a pessoa é santa, mais ela é separada, mais ela é ungida. Certa vez, e eu não estou aqui para julgar, mas tem um pastor que ele trabalha muito forte com questões de batalha espiritual. E eu fazia um outro programa chamado Vamos Nessa, que era um programa mais malucão, e eu cheguei com ele lá e falei assim, e aí, pastor, tudo bacana? Ele, não, bacana, vem de bacanal, que vem no seu quê, blá, blá, blá. E ele, eu fiquei mudo já, tá bom, pastor, não sei o quê, tudo beleza? Não, mas porque beleza, vem de maluco, beleza, não sei o quê. Aí eu falei, gente, eu não vou conseguir entrevistar aqui, porque eu tinha até medo de falar algumas expressões, beleza, bacana, tranquilo, proposta do beleza, seu programa, tal. daquela- Né? não E era tem outra nada a ver. proposta, mas eu digo o seguinte, às vezes a gente espiritualiza tanto e condena tanto o que vem de fora que acaba esses vícios e esses tiques que às vezes o crente tem é por causa disso. Porque ele vem, vamos dizer assim, do mundo, vem de fora, não vem da igreja. Isso é E radicalismo. ele vem falar, e aí ele é condenado. E ouve todo mundo falar, glória a Deus, unção, vaso, não sei o quê. A gente acaba sendo cauterizado um pouco por isso, falando, eu tenho que falar assim, porque André, senão... André, olha só, eu cheguei em Minas Eu vou Gerais... chegar na igreja e falar, e aí, nem? Eu cheguei, e aí, vaso? Não, mas isso aí, olha só, existe isso na igreja, mas também existe de estado para estado, Sim, claro. país para país. Eu cheguei em Minas Gerais, aí vi um garotinho falando, falei assim, e vocês só falam o ai? Aí ele falou assim, e vocês que só falam o é? Aí eu falei, é mesmo, né? Ó, eu Só falo tenho é. um discípulo que eu tava todo, e aí, queridão, na paz? E aí, todas as vezes que ele vai ligar para Só mim... tem um tá, discípulo, né? é o meu discípulo. É isso aí. Aí ele fala assim, e aí, queridão, na paz? Ele já me devolve o queridão, porque eu comecei com o queridão. Aí ele me devolve, e aí, queridão? Então, é aquilo depende muito da forma como você coloca as coisas. Então, mas nessa questão que você falou sobre essa espiritualização, o que acontece muito é o seguinte. Muito desse linguajar que nós conhecemos como Chulo. crente, é Ah, como de coisa de crente. crente, coisa de, Evangeliquez, tá. foi criado com o objetivo de mostrar uma espiritualidade que não é verdadeira. Aqui no Concordo. Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma pessoa que eu também não vou falar, não vou citar quem é, porque não interessa, mas muita gente vai saber quem é. Que é uma pessoa que, em qualquer lugar que você encontrava essa pessoa, hoje parece que ele está mais devagar, porque eu acho que foi um pouco amassado. Mas ele, qualquer lugar que você encontrava com ele falava em mistério, rodava, fazia toda aquela propaganda no meio da rua. Você estava imagine você em Campo Grande, por exemplo, na rodoviária de Campo Grande, que é um lugar super movimentado, ele fazia isso normalmente. Mas só que a coisa era tão louca que um amigo meu, eu nunca tinha visto isso, mas um amigo meu que eu já conhecia ele de estúdio, não sei o quê, falou que ele misturava às vezes o tal do mistério que ele falava com algum palavrão. Misturava, mas é uma coisa esquisita, é esquisito mesmo. Porque para ele aquilo ali era só uma fachada. É uma fachada de espiritualidade que às vezes ele esquecia. E como ele costumava falar palavrão fora do ambiente evangélico, então ele misturava tudo e embrulhava e mandava. Então, e essa pessoa que falou isso comigo não era membro de igreja, ele lidava com muitos crentes, porque ele era dono de estúdio, e um monte de gente gravou com ele, e ele foi lidando com essa pessoa e observam isso, que a pessoa, ele passou a ter confiança de fazer essas propagandas na frente desse senhor,
Ele depois comentou comigo, o cara até não falava no meio do mistério. Vamos para um rápido break, daqui a pouco nós voltamos. E é exatamente nesse ponto que eu queria chegar no programa. A gente não está condenando o uso do evangeliquez, o pessoal vai entender o que ele está falando, porém tem que se ter um limite, porque quando não tem limite, a gente vai acabar nesses extremismos, vai além do que a gente fala, vai como a gente gesticula, e aí a pessoa vai falar com você, ela aperta a sua mão e fala em línguas, te liga e fala em línguas e rodopia. E isso causa, até para quem é crente, pastor, imagina isso, qualquer lugar no aeroporto, uma pessoa aperta a sua mão e começa a rodopiar, falar em línguas e misturar falando, isso causa desconforto para qualquer pastor de igreja e talvez motivo de chacota para quem está olhando de fora. Então, é sobre esse extremismo e que nós queremos falar no próximo e último bloco do Antenados Geral. Não saia daí, a gente volta já já. Último bloco do Antenados na Geral, falando sobre expressões de crente, jeito de falar, evangeliquez, como você quer colocar. No último bloco eu quero falar um pouco dos extremismos, onde isso pode chegar. No início nós falamos, a paz do Senhor, vaso e tudo, usado dentro de um ambiente que as pessoas vão entender, é até louvável. Eu acho que a própria palavra de Deus fala no momento, talvez, de uma língua estranha, ele fala, olha, todos os parâmetros para aquilo que seja falado. Tem que alguém falar, alguém tem que interpretar, as pessoas têm que entender. E hoje a gente usa, de fato, deliberadamente isso. Com um pastor, vai cumprimentar na rua, não sei dos pastores se já aconteceu isso com vocês, comigo já aconteceu de cumprimentar, apertar a mão de uma pessoa e a pessoa tremer e falar uma língua estranha aqui e ali, e você, eita. Já aconteceu com vaso. Aí você já está acostumado, mas a gente está acostumado de falar, esse aí é vaso, esse aí é profeta. Só que essas pessoas fazem com chefe, fazem com pessoas que não são crentes, isso é muito complicado. Já aconteceu comigo, um rapaz na estação de Cosmo, quando eu cheguei em cima da estação de trem de Cosmo, que apertei a mão dele, o homem começou a pular, rodopiar em volta de mim, eu fiquei segurando a mão dele, não largava minha mão, eu não queria soltar, e ele ficou rodopiando, aí eu fiquei, meu Deus, o que é isso? A esposa dele falou assim, pastor, isso aí é só na rua, dentro de madrugada ele não ora. Eu falei, que isso, irmão? Eu chamei irmão, vem cá, irmão. De madrugada é a hora que a gente sente mais poder de Deus. Você faz esse escândalo todo que tu fez aqui na rua de madrugada quando você está orando? A esposa dele, não, de madrugada. Denuncia logo. André, isso está se mostrando? Tem um certo orgulho, querer mostrar que é mais usado do que o outro. Tem gente que é assim. E o caminho de Deus é o caminho da humildade. É o que Deus me ensinou. Querer transparecer aquilo que na verdade não é. E muito disso, a gente volta a bater naquela tecla. Os pastores, os líderes, faltando ensinamento. E gera a pessoa de uma maneira equivocada. Haja vista que línguas estranhas em qualquer lugar. O apóstolo Paulo deixa bem claro. Fale 2, no máximo 3, e que por sua vez haja intérprete. Se não houver intérprete, só um minutinho, pastor. Se não houver intérprete, fique calado e fale consigo mesmo. Outra questão é na questão das profecias. Eu nasci na Assembleia de Deus. E sempre quando eu ouvia a expressão, na hora de profetizar, é porque eu sou o teu Deus que falo contigo. Eis que sou o Senhor que falo contigo. A gente vai crescendo um pouquinho, vai estudando a Bíblia, eu nunca vi nenhum profeta lá usar essa expressão. Pelo contrário, sempre usavam da seguinte maneira, porque assim diz o Senhor. Depois mandava bala na profecia. Mas hoje é eis que te digo. Né? E aí, só que como a gente está com eis que te digo, é expressão. Teve um cara em Santa Cândida, Itaguaí, que o cara era tão usado, mas tão usado, só podia ser pelo capeta. Que ele, na hora lá, ele mandou a saraivada de língua, começou a profetizar e disse assim, eis meu cunhado que falo contigo. Deus casou, meu irmão. Deus arrumou uma mulher. Peraí, o extremismo leva para isso. Eu não quero usar os mau testemunho de irmãos, vou usar bom testemunho. Por exemplo, o apóstolo Paulo falou que falava mais língua do que todo mundo. Mas não diz que ele falava na rua. É isso aí. E não diz que quando ele pregava, ele falava em línguas. Também tem igrejas aí que não estão sendo mais influenciadas pelo Espírito de Deus. O fogo está caindo, o pregador está pregando, as pessoas batem palma, ninguém mais fala língua. Batismo com o Espírito Santo está raro dentro das igrejas. Entendeu? Tudo isso porque também há pessoas que não querem dar lugar ao Espírito Santo dentro da igreja. Mas quando eu tinha 12 anos dentro da igreja é o lugar da pessoa falar língua. É dentro da igreja, não é na rua, não é na ponte. E no secreto da sua casa. Mas quando eu tinha 12 anos de idade, esse irmão já faleceu, Assembleia de Deus em Parque Esperança, Belfor Roxo.
se estiverem me assistindo aí, um beijo para vocês de lá também. Tinha um irmão chamado irmão Jair. Era culto do batismo do Espírito Santo, busca do batismo do Espírito Santo. Eu só tinha 12 anos. E aquele irmão botou a mão na minha cabeça e começou a dar glória, da 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 glória. E eu comecei, meu Deus, esse cara vai arrancar o tampo da minha cabeça, de tanto querer que eu dê glória. E eu falei, só tem um jeito desse cara sair. Da glória. Eu comecei a dar glória, 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 e ele falou, não para, não para, não para, não para, não para, não para. E eu comecei, goló, 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 goló. Ele gritou, foi batizado. E eu comecei a dar uns pulos para tirar o irmão de pé de mim. Eu não fui batizado porcaria nenhuma, meu irmão. Eu só queria me ver livre daquela mão pesada demais na minha cabeça. Os extremismos, a busca do batismo com o Espírito Santo é pessoal. É pessoal. Embora também, tenha cultos, que eu você acho tem aqueles fenomenal, de o busca, mover, culto de busca, o sim, mover tem que ter. Agora, tem que ter aquele momento, eu já vi pessoas sendo Não batizadas force a sozinhas. pessoa a querer- De madrugada é o melhor horário, profeta. Vai lá e vai ser importante aqui que batizado eu lá. tenho que falar com os pastores, com os irmãos. É close que se fala, dá um close aqui em mim. Presta atenção. Tem gente que fica o culto inteiro, aquela água com açúcar. Quando vai acabar o culto, aí todo mundo começa a dar lugar ao Espírito Santo, falar em língua, e o culto, em vez de acabar 9 horas, tem que acabar Vai pra 10 11 horas, porque só dá lugar a Deus só depois que acaba o culto. Só Que começa a se gente? expressar quando tem bateria e corinho de fogo. Às vezes a gente, desculpa, querido, mas às vezes a gente pensa que esse assunto assim é uma coisa boba. Mas não é não. Né? Mas na década de 80, uma comunidade lá de Angra dos Reis, faz parte do Angra dos Reis, só existia uma igreja num determinado lugar lá, era uma Assembleia de Deus, e o que aconteceu? Não lembro mais o porquê, eu sei que alguns irmãos começaram a ter esse tipo de prática. Então eles iam na padaria, encontravam outro, começavam a falar em línguas, começavam a profetizar um para o outro lá no meio da rua, na padaria, na época não tinha mercado lá. Mas em qualquer lugar. Aquilo causou um problema tão grande para aquela comunidade, não só na igreja, mas para toda aquela comunidade, uma vila, que o que aconteceu? O desconforto foi tão grande que aquela igreja acabou se dividindo, porque quando o pastor, uma congregação, reportou aquilo à matriz, foram chamar a atenção das pessoas que estavam tendo aquela prática, eles simplesmente disseram que ali não era lugar para eles ficarem, porque Deus não estava tendo liberdade de se manifestar entre eles. O que aconteceu? Saíram, construíram uma igreja maior do que a que eles estavam, e até hoje as duas igrejas estão no mesmo lugar. Mas a grande culpa é curiosidade nossa, é o seguinte, é que a igreja que ficou, a tal que não estava dando lugar ao Espírito Santo, continuou cheia, e a outra que começou cheia, só tem um templo muito grande, mas que não tem mais quase ninguém. Por quê? Porque as pessoas viram que lá onde eles achavam que era o lugar onde o Espírito tinha liberdade, descobriram que o Espírito não passou nem perto. André, deixa André, eu dar uma colocação olha só. com relação a isso. A gente também tem que analisar questões, né, emocionais, espirituais. O que acontece? Há um desequilíbrio, né? A coisa se torna até meio que patológica, né? Muitas vezes a gente vê pessoas que sofrem desse tipo de problema porque, na verdade, elas gostariam de estar inclusas na sociedade, serem aceitas de uma maneira geral e de alguma forma elas tentam provocar alguma coisa que possa atraí-las a sua atenção. Nós vemos o Espírito Santo, ele transforma, a gente vê que Neemias, para construir os muros, teve que restaurar a questão social do povo primeiro. Então, acho que tenho certeza, nós, pastores, líderes, de modo geral, nós precisamos dar mais uma atenção na questão social, emocional, se a gente de fato quisermos ver pessoas com estruturas espirituais equilibradas, porque o que nós vemos é um desequilíbrio total, a começar pelo líder. Se você tem um líder desequilibrado, meu irmão, você vai ter membros o quê? Lúcidos. Outra coisa, quem que foi? Então, o que nós vemos aí, o que nós vemos, na verdade, são esquizofrênicos, pessoas que desenvolvem uma esquizofrenia e que acham que é o Espírito Santo, quando, na verdade, é uma questão patológica. Quem falou que a culpa é nossa? Foi você, né? Eu concordo, sabe por causa de quê? Um dia eu perguntei lá na minha igreja, a gente recebe o batismo com o Espírito Santo com ordem de decência ou com bagunça? Aí o pessoal, não, pastor, com ordem de decência. Eu falei assim, não, tá errado, é com bagunça.
Porque quando eles receberam o batismo com o Espírito Santo, eles pareciam embriagados, bêbados, e o barulho foi mais forte dentro do cenáculo do que da festa de Pentecoste do lado de fora. Eles entraram para ver que barulhada era aquela, aí quando chegaram lá dentro, pensavam que estava cheio de mosto. Mosto o que é? Vinho. Aí o apóstolo Pedro foi lá e explicou que aquilo não era vinho, né? Mas depois o que diz a Bíblia? Culto em ordem tem que ter isso. Quando vos ajuntais, tem línguas, tem cânticos espirituais, tem doutrina, tem revelação, tem profecia, mas faça tudo com ordem e decência. Então houve ali uma regulamentação, houve um equilíbrio. Então a pessoa recebe batismo com o Espírito Santo numa bagunça tremenda, mas depois vai para o culto de doutrina, aí o pastor começa a ensinar. Quando o pastor não ensina, vira uma desordem. O André. E o culto com ordem, está dizendo, ordem no culto, tem que ter revelação, tem que ter profecia, tem que ter tudo isso. Pastor Entendeu? André Câmara. E é bom só lembrar, antes do senhor falar, tem um minuto, quando o pastor prega e lê a Bíblia, ele está lendo uma revelação, porque às vezes também eu fico chateado em ver o pastor pregando, e aí quando o pastor acabou o culto, está orando pelas vidas que aceitaram Jesus, levanta o irmão, eis que te digo, querendo adicionar aquilo que o pastor já pregou. Complicado. Isso me deixa tiririca. A todos vocês do Brasil e alguns lugares até do mundo que nos assiste pela internet. Nós não estamos aqui querendo deixar você robótico. Use expressões, seja você mesmo, mas cuidado com os excessos. A proposta é essa. Cuidado com os excessos. Ninguém está falando aqui para você ser robô. Sentar dentro da igreja, sentar, dar glória se o pastor mandar, aleluia se o pastor mandar, silêncio, sininho, não é nada disso. Ser influenciado pelos heróis da Bíblia. Isso aí, claro. Só que os heróis da Bíblia hoje são vistos e passados para eles através de nós. Verdade. Tá? Então nós somos a responsabilidade do púlpito para baixo para representar os heróis da fé. Os heróis bíblicos. Somos Nós somos os exemplos dos fiéis, ok? Mas a gente aqui também não pode jogar pedra o tempo todo e dizer que tudo que eles estão fazendo tem que ser jogado fora. Espera aí, meu irmão. Você usa o varão, você usa o vaso. Faça isso com ordem e com decência, em lugares devidos. Se você está no meio da sua igreja, que todo mundo já entende o varão, o vaso, vai lá, meu irmão, estou contigo e não abro. Profeta, tu é de Deus. Aprendeu, crente? Vaso, varoa, terra. Obrigado pela sua participação, pastores. Obrigado pela participação hoje, foi muito bom. Acho que a gente nunca abordou isso na televisão. Vamos falar sobre as expressões do crente, sobre o evangeliquez. E hoje nós tratamos aqui no Antenadas na Geral. Muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e até o próximo programa. Tchau, tchau. Um abraço aí, povo de Santa Cruz. Beijinho, pastora Michele, Rafael e Henrique. Olhou pra trás e viu as chamas. Olhou pra trás e viu a lama. Olhou pra trás e ficou pra trás. Quem provou do amor de Deus e da unção do seu espírito e bebeu